Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens aqui com o tema Das Malhadas ao Trono, baseado na vida do Davi, o rei Davi. E nesta lição de hoje nós vamos aprender uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 e versículo 23. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o delista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Queridos, é interessante na palavra do Senhor, né? Na semana passada nós vimos aqui no nosso estudo sobre a escolha de Deus em Davi. Um improvável de Deus, um homem pequeno que ninguém dava nada, e o Senhor escolheu Davi atrás das malhadas. Hoje nós vamos ver agora o desafio de Davi. O desafio de Davi foi um gigante por nome de Golias. Nós acabamos de ver a sua referência aqui. O texto vai falar no capítulo 17 quem era esse homem, as suas armas, a sua estatura, homem de guerra. No versículo 23 nós lemos que ele era um homem duelista, era aquele que chegava diante de Israel. E lá no versículo 16 de 1 Samuel 17, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e tarde, apresentou-se por 40 dias. E esta afronta de Golias era todos os dias perguntando: aí não tem um homem para lutar comigo? Aí Israel não tem um valente para a gente lutar? E de repente um pequenininho, esse mesmo que nós vimos na outra semana aqui, filho de Jessé, ruivo, sabe, de boa aparência, ele se dispôs. Davi, ele vai nos ensinar algumas lições agora nessa palavra. Davi vai nos ensinar, primeira coisa, é que Davi não estava preocupado com o prêmio. A preocupação de Davi não era o prêmio, sendo que aquele que vencesse casaria com a filha do rei Saul e teria como recompensa um lugar na casa real. Só que Davi, quando ele vai para tirar a afronta que estava de sobre Israel. O texto vai falar no capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Essa é a preocupação de Davi. Davi estava preocupado com o nome do Deus vivo, com o exército do Deus vivo, com aquilo que de verdade ia remover. É interessante que enquanto todos estão dando nome ali para um gigante, Golias, o gigante, Gate, isso, Davi está dizendo assim: ele é incircunciso. Davi está dizendo para ele: esse homem não tem aliança com Deus, esse homem não serve ao Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que, quem é esse para estar afrontando ele? E a palavra vai dizer para nós que quando Davi se dispôs a pelejar contra aquele homem, sabe, queridos, esse gigante representa algumas lições da nossa vida. Porque com certeza você já desafiou gigantes. Você já desafiou gigantes e já lutou com gigantes e já venceu gigantes dentro da sua casa, no seu ministério, nos seus negócios. São gigantes que aparecem que você não correu atrás, que você não fez nada para isso, simplesmente eles apareceram e lhe afrontaram. Só que esse gigante, ele não é para te humilhar. Esse gigante não é para te trazer dor. Esse gigante não é para te trazer humilhação e vergonha. Pelo contrário, o gigante que Davi vai enfrentar aqui é um gigante que foi a apresentação de Deus acerca de Davi para com Israel. Ei, nunca Deus vai permitir algo em nossas vidas que não seja para manifestar a glória dele. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse gigante foi para quê? Foi para vergonha, foi para glorificar o nome do Senhor. É tanto que na batalha, quando eles chegam lá no campo de batalha, o texto vai dizer para nós que o Golias estava com lança, estava com espada, estava com escudo, estava, sabe, com uma proteção na sua cabeça. Mas o texto vai dizer que Davi disse assim: você pode vir a mim com tudo isso, eu vou derrubar você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos vai me dar a vitória. Sabe, Davi também traz para mim uma lição muito interessante.
Enquanto Golias está vindo com armas humanas, Davi está dizendo, a minha confiança, a minha arma é o Senhor dos Exércitos. Ele vai me dar a vitória. Talvez as armas que você está usando para esses dias, para esses gigantes que se levantaram, para essas batalhas que você está enfrentando, talvez a arma que você está usando também são armas terrenas. E armas terrenas não vencem batalhas espirituais, porque batalhas espirituais se vencem no campo espiritual. E só o Senhor pode nos dar a vitória. Sabe, lá no Salmo 46, e no verso 11, ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, essa é a arma que precisamos usar. É confiança no Senhor, é esperar no Senhor, é estar em oração, é buscá-lo na palavra. Não existe gigante maior do que o meu e o seu Deus. E Davi, ele vai justamente com essa arma, a arma de Davi. Ele sabia que não era ele. Até porque Davi vai para uma batalha onde precisaria de armas, humanamente falando, armas de guerra, as mesmas que Golias tinha, mas Davi vai com uma petecazinha, ele vai com algumas pedrinhas que ele pega no ribeiro. Só que o coração de Davi estava no Senhor. E é para isso que eu quero te convidar nessa segunda palavra, nessa série que nós estamos aprendendo. Queridos, enquanto na primeira lição nós aprendemos que Deus levantou um improvável, nessa palavra de hoje, o gigante que Deus permitiu se levantar contra Davi foi para Deus apresentar a Davi a Israel. Ei, Deus tem tempo, Deus tem propósitos, Deus tem processos. Precisamos de fato aprender a confiar no Senhor. Sabe, o texto vai dizer que Davi, quando chegou no campo de batalha, Davi se antecipou. Queridos, sabe o que é que te faz ficar embaraçado no meio das guerras? Sabe o que é que te faz parar em meio às guerras? É quando você está esperando as coisas primeiro chegarem para você, para depois você buscar em Deus refúgio, auxílio e fortaleza. Não, o texto está dizendo que Davi se antecipou. E quando Davi ele vai de encontro, olha no versículo 48 de 1 Samuel 17. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou. Deus te convida para você se apressar, para que você tenha pressa, para que você se antecipe diante da situação. Não espere bater na sua porta as lutas para que você vá buscar o Senhor. Não espere as guerras se levantarem para que você vá se refugiar no Senhor. Pelo contrário, se fortaleça antes, se revista antes. Em Efésios capítulo 6, o texto vai dizer, o apóstolo Paulo disse que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, as hostes espirituais nos lugares celestiais. Queridos, talvez a batalha que você está enfrentando é uma batalha que aparentemente é física, você está olhando para pessoas. E o Senhor está dizendo, cuidado, porque tem uma ação do inferno por trás. E é em mim que você precisa buscar. E é em mim que você precisa se refugiar. E é em mim que você precisa buscar as armas certas. E aqui eu encerro essa palavra dizendo para você, o gigante que apareceu na vida de Davi foi Deus simplesmente dizendo, Israel agora vai conhecer um menino que eu tirei de detrás das malhadas. E agora vou apresentar ele para o meu povo. Por quê? Porque dentro de um processo de Deus existe um tempo e existe a hora determinada por Deus para que tudo aconteça. Eu termino essa palavra te encorajando e dizendo, ei, não murmure só porque as coisas não estão acontecendo como você planejou. Não reclame dos gigantes que está em sua vida. Deus não permite nada além das suas forças, além das suas medidas. O gigante, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai cair em nome de Jesus. Não pelas suas forças, não pelas suas habilidades, não porque você é bom, não porque você é um cara legal. Não é nada disso. É simplesmente porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus e é Ele quem vai pelejar as suas batalhas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Paizinho, eu abençoo a vida de cada um desses que estão ouvindo e vendo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo. Eu oro para que o Senhor faça com que cada um que vai ver esta mensagem olhe com olhos espirituais. Óticas espirituais para compreender o nível de batalha e para saber as armas certas para usar. Eu oro para que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado por meio da vida de cada um dos meus irmãos, de cada um que vai receber esta palavra. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Segue-nos aí nas redes sociais, Instagram, YouTube,
Facebook, @PIB-Piaçabuçu. Lá você vai ficar inteirado das nossas programações, dos cultos e atividades da igreja, inclusive dessa série de mensagens. A próxima mensagem eu espero você aqui para o nome do Senhor ser glorificado e eu e você crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Deus te abençoe.